Então, a Fátima é a primeira? Ok. 5 minutos, Fátima, por favor. E já peço desculpa se tiver que interrompê-la. Boa tarde a todos. Meu nome é Maria de Fátima Rato Padim. Eu sou especialista em dependência química, pesquisadora da Unifesp, e sou também, fiz doutorado, sou doutora por ciências pelo Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, e sou trust, sou uma curadora internacional, representante da Associação Internacional das Famílias dos Dependentes Químicos da Universidade de Birmingham, da Inglaterra. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar variando totalmente o que foi colocado, o tema, né? E ampliando o tema a respeito da tarde de hoje. Eu só gostaria de colocar uns contrapontos iniciais, em apoio até à doutora Julita, quanto à importância da revista científica e da qualidade da revista científica. Eu peço para a doutora Luísa checar, por gentileza, que na pesquisa dos dados da eficácia do programa Braços Abertos, houve o apoio, não, houve o financiamento do multibilionário Jorge Soros, né? Então, na medida em que nós temos conflito de interesses, eu acho que seria importante a gente ver essas validades científicas. Bem como... Só um minutinho, mas eu tenho 5 minutos para falar, depois vocês podem falar. Em relação à doutora Andréia, eu gostaria de complementar que os dados do LENAD, ao qual eu fiz parte, o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, no que tange a maconha, nós temos uma estratificação de amostra em relação aos usuários adolescentes, ao qual 62% dos usuários de maconha do Brasil iniciaram seu consumo antes dos 18 anos. Então, eu vou falar do álcool também, ela não falou, eu estou falando da maconha agora. Então, eu gostaria de que essa estratificação de amostra seria importante para que os dados ficassem os mais fidedignos possíveis. No Brasil, a gente estima, eu conduzi a maior pesquisa já realizada do impacto da dependência química nos familiares, com 3.150 familiares de todo o Brasil, aonde já houve uma publicação no Journal Drug and Alcohol todas as estimativas de São Paulo. No Brasil, a gente estima que mais de 28 milhões de pessoas tenham um familiar dependente químico. E as evidências demonstram que o uso do álcool e de substâncias ilícitas causa um impacto negativo aos mais próximos, como cônjuges, pais e filhos, podendo gerar violência doméstica, abuso infantil, ausências prolongadas e negligência. O custo da possibilidade da legalização das drogas é imensurável, pois como medimos o sofrimento dos familiares que têm filhos ou entes queridos usando drogas? A redução de danos propõe melhorar a vida dos usuários dependentes e, certamente, e questionável, a vida dos familiares. A possibilidade da diminuição do dano de algumas pessoas não produz a diminuição do dano global. Ou seja, a possibilidade da diminuição do dano dos usuários facilitará, sim, o uso de drogas na população em geral, principalmente dos mais vulneráveis. Crianças e adolescentes, o número de usuários subirá e, com isso, mais famílias devastadas. Como nós podemos falar de legalizar drogas se não temos programas estruturados de orientação familiar, nem de prevenções nas escolas públicas pautadas em evidências científicas de fatores de risco e proteção? Nem nos postos de saúde, sem programas de suporte aos familiares em dependência química. Alegam que a legalização é pelo direito e a liberdade individual. Mas e os direitos dos familiares que sustentam e convivem com esses usuários? Quem arca com a maioria das consequências dos usos são os familiares, que convivem com usuários desempregados, agressivos, inativos, socialmente comprometidos e, na maioria, muito doentes. Portanto, temos que ouvir as famílias. Estamos numa democracia. Os direitos coletivos têm que ser protegidos também. Deixar crianças e adolescentes expostos à propaganda mentirosa de que a maconha não faz mal é grave. Fere o estatuto da criança e do adolescente.
Nos Estados Unidos, esse apelo midiático está direcionado para a maconha, dando a criminosa noção que não é droga, sendo vendido em forma de produtos comestíveis, de sabor adocicado, em embalagens coloridas e atraentes. No Colorado, as crianças expostas a essa mídia criminosa já estão sendo gravemente intoxicadas, segundo a revista científica JAMA. A política de redução de danos não diminui o número de usuários, mas prevê a garantia de direitos individuais, sim. Mas a pergunta é simples: redução de danos para mais quem? Para a família afetada, certamente não é, que suporta sofrimentos diários em todas as áreas da vida, inclusive se endividando com o problema do seu ente. Uma proposta de redução de danos, sim, efetiva, é enfatizar na diminuição das drogas legais e inibir a iniciação do uso das drogas. É verdade, principalmente o álcool. Assim como foi feita eficazmente a ação do Ministério Público na intervenção assertiva da cartilha sobre o álcool elaborada pelo Senad, que ensinava o jovem como beber e não explicava que o consumo por menores é proibido. Na verdade, já temos a experiência, de fato, doutora, da legalização de drogas aqui no Brasil, a Cracolândia. O comércio é feito a céu aberto, em frente a policiais e a população sem nenhuma restrição. Lá podemos vivenciar a degradação humana. Nossa esperança é que o Ministério Público não deixe que se espalhem mais cracolândias pelo Brasil. O cálculo da legalização é igual a, não é exatamente igual à redução da criminalidade. Não fecha esta conta em lugar nenhum do mundo. A única conta que fecha é apresentada pelo gráfico da Forbes, mostrando que a venda de maconha legalizada movimenta mais de 3 milhões de dólares nos Estados Unidos, ultrapassando as grandes marcas como a Oreo e a Pringles. Ministério Público, ajude sim a cumprir o artigo 3 da Constituição Federal de constituir uma sociedade justa e solidária, promovendo o bem de todos. Para isso, precisamos implementar, sim, uma política de álcool e drogas e realmente evitar a exposição de crianças e adolescentes, respeitando o Estatuto da Criança e Adolescente, respeitando o direito coletivo e, se for o caso, por meio de democrático plebiscito na qual as famílias brasileiras sejam ouvidas. Assim teremos, sim, a implementação de políticas na área de forma justa para o bem dos presentes e das futuras gerações.